Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está abandonada, você não está abandonado, você tem um pai. Não importa se você teve experiências de rejeições, não importa se pessoas te abandonaram no meio da jornada, sejam eles cônjuges, pais, mães, familiares, pessoas queridas, às quais você depositou sua confiança. Esse Deus é fiel, não te deixa só e não te abandona em nenhum momento. O problema é que muitas vezes a gente não consegue enxergá-lo na caminhada e nem enxergar qual é o caminho que Ele está nos conduzindo. E por isso que o tema dessa noite será o caminhos invisíveis. Porque nem sempre Deus deixa muito claro o caminho onde nós estamos pisando. Talvez muito por causa disso, para que nós desenvolvamos a fé, para que nós desenvolvamos a confiança. Mas também muito por causa da nossa imaturidade de compreensão. Se eu, por exemplo, quiser ir para o litoral paranaense e pegar os meus filhos e colocar no carro, obviamente que eu não vou aceitar as coordenadas de direção do Heitor, que é meu filho, que tem 8 anos de idade. Eu não posso admitir que ele diga para mim que indo por Assis é o melhor caminho, ou quem sabe passando por São José do Rio Preto e chegando em Goiás. A grande verdade é que, por causa da sua imaturidade e da sua idade, ele não consegue saber qual é o caminho preciso para chegar ao destino final que eu, como pai, já sei aonde quero chegar e como chegar até lá. Essa é a nossa situação diante de Deus. Muitas vezes nós queremos entender o caminho de Deus, deixá-lo visível, claro, com as placas de sinalização todas bem definidas, quando na verdade tudo para nós se torna uma grande incerteza, às vezes uma grande insegurança e até mesmo uma falta de conhecimento e ignorância, porque não temos a precisão de qual é esse caminho. E a sensação que nós estamos muitas vezes é de que nós estamos num beco sem saída. Não sei se você já entrou numa dessa, eu já algumas vezes, mas eu me lembro de uma vez muito especial. Quem nunca arrumou uma encrenca na escola? Quem nunca teve uma encrenca depois de um jogo de futebol, né? Eu, na minha adolescência, era bem encrenqueiro no futebol e tinha bastante inimizades e desafetos diante disso, e numa certa situação, uma provocação, tive que sair correndo, mas eu e mais alguns amigos, e nós chegamos a um lugar onde de fato era um beco sem saída. Aí você fica totalmente desprevenido ali, vulnerável, você não sabe por onde ir, por onde chegar, por onde caminhar, como fazer, e você está diante do seu inimigo imediato. Mas nós, aliás, um dos nossos amigos sabia exatamente que naquele lugar, como se fosse uma cerca viva, havia um espaço entre aquela cerca que não havia muro, que era apenas as árvores e que elas estavam encobrindo aquela passagem secreta. E o nosso amigo, então, numa agilidade fenomenal, entrou por aquele lugar, escapou e atravessou do outro lado, e nós seguimos o mesmo caminho e tivemos o livramento, saindo de um beco sem saída perigoso diante do inimigo e conseguindo nos safar daquela encrenca de criança ou de adolescente. Mas Israel, embora não seja uma jovem adolescente, ou não seja um jovem adolescente, também enfrentou um beco sem saída muito interessante, quando eles entraram em confronto imediato com os egípcios. Bom, o meu problema foi apenas com alguns meninos que jogavam futebol. Israel tinha um problema bem mais sério. Eles tinham o maior império do mundo bem atrás deles. É como se eles tivessem provocado a China, ou como se eles tivessem cutucado os Estados Unidos, e dito, venham nos perseguir e venham nos procurar. Israel começa então uma fuga pelo deserto e chega a um lugar que é chamado de beco sem saída. E então hoje eu vou começar essa conversa com vocês apresentando alguns becos sem saídas na Bíblia e que podem muito bem serem atualizados para nós. O primeiro, que seria interessante a gente trabalhar, é o beco sem saída do Egito. Israel estava agora livre, enfim, para poder sair daquele lugar, enfim, sair da escravidão que durou, sabe quantos anos? 450 anos. Aproximadamente 10 gerações passaram por aquele lugar e se habituaram a viver como escravos. E nessa rotina deles, um certo libertador chamado Moisés chega e fala assim, chega de escravidão, chega de serem subalternos, agora é hora de liberdade. Eles ficam um pouco receosos com aquilo, mas quem não quer liberdade, quem não quer um pouquinho de alívio e refrigério numa vida miserável e desgraçada? Então eles, não conhecendo muito bem aquele Moisés, mas confiando na proposta libertadora, aceitam e começam então uma jornada que você vai conhecer, que vai acontecer com as 10 pragas do Egito e que vai culminar com a última praga, quando o faraó fala, vão embora logo, saiam desse lugar, porque eu não quero mais vocês aqui.
Israel recebe a notícia e fala: agora é a nossa hora, é a deixa que a gente precisava para entrar no caminho de fuga. Eles pegam seus pertences, comem uma Páscoa rapidamente e saem sorrateiramente na virada da noite ou na calada da noite e começam o seu processo de fuga. Quando eles estão já no caminho de fuga, acontece algo extraordinário. Deus muda a rota deles e coloca eles numa outra direção que não era aquela que eles imaginavam. Olha só o que Êxodo capítulo 13, 17 diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Irmãos, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida e a gente sente que a bênção chegou, a gente sente que é o nosso momento, a gente diz: enfim, o sol sorriu para mim, como a gente costuma dizer no popular. A gente diz: agora vai dar certo, porque é esse caminho, é essa direção, é essa decisão, é essa orientação. Então você começa uma empreitada dizendo: eu sei qual é a trajetória. E de repente Deus fala: não. Eu vou te abençoar. Eu vou trazer uma libertação que você nunca experimentou. Eu vou tirar esse jugo de escravidão das suas costas que já dura anos. Mas não vai ser do seu jeito e nem vai ser pelo seu caminho. Deus não guiou o povo pelo caminho mais curto, que era o mais lógico. Irmãos, fala a verdade. Quem de nós não quer isso? A gente estava falando sobre isso no domingo agora passado, falando sobre a jornada do peregrino, que muitas vezes encontra no atalho o melhor palpite de uma direção que encurta distâncias e traz conquistas. Quando na verdade esse é um grande engano. Todos nós imaginamos que o caminho mais curto é o caminho ideal. Afinal de contas, por que demorar tanto para chegar lá? Para que esperar o casamento se eu posso antecipar as coisas antes dele? Para que esperar a empresa abrir se eu consigo fazer algumas coisas por fora dela? Para que esperar os músculos crescerem se eu posso tomar anabolizante? Anabolizante, por exemplo, é um clássico exemplo de quem não consegue o caminho mais longo, porque demora. Criar musculatura, desenvolver uma musculatura que sustente o seu organismo, o seu corpo e a sua dieta, o anabolizante entra para encurtar as distâncias. Então, quanto mais eu caminho, mais curto eu quero chegar. Ou seja, mais eu quero encurtar as distâncias. Israel estava doido para sair do Egito, e atravessar logo e chegar na terra prometida. E Deus fala para eles: não, gente, não é assim que funciona. É difícil ouvir isso, não é, irmãos? Eu fico muito constrangido quando eu ouço o Espírito Santo falar assim para mim: então, até que poderia ser por aqui, Denis, mas esse é o seu caminho e a rota de um Heitor querendo chegar ao litoral paranaense. Porque a minha rota é um pouco mais distante, mais diferente, mas a minha chega no destino final, com segurança, com bênção e com a maturidade que você precisa para chegar lá. Irmãos, eu já caí muitas vezes em erros de tentar encurtar as distâncias e achar que a minha rota era melhor do que a que Deus tinha planejado para mim. Numa delas eu tive que sair do Egito, correndo e fugindo, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu fiz essa bobagem de querer antecipar anos de ministério e tentar encurtar em um ano apenas? Bom, poderia contar o exemplo para vocês aqui muito claramente, porque hoje eu não me envergonho mais disso, porque isso foi tratado na minha vida, isso foi pedido perdão à pessoa que foi ofendida, mas foi muito simples. Deus tinha uma promessa que eu teria um ministério, Deus tinha falado ao meu coração, e através de muitas vidas, de que Deus havia me chamado para o ministério pastoral, e eu estava doido para fazer isso, queria trabalhar, tudo que eu queria era servir a Deus. Então, na minha ordenação, meu primeiro ano, eu fui convidado para pastorear uma igreja, que todos os pastores da região tinham desejo e interesse até de pastorear, uma igreja boa, grande, com uma boa estrutura, mas que tinha um pastor um pouco mais de idade. Trabalhei 10 meses, 3 meses, 4 meses, no 10º mês o conselho da igreja, que a diretoria, me chamou e disse assim: pastor, é o seguinte, eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar no seminário teológico, eles disseram: pastor, é o seguinte, o nosso pastor já está bem antigo, bem velho, e nós estamos pensando de dispensá-lo, se nós dispensarmos o pastor, você fica com a gente? E quem tinha me levado para aquela igreja era justamente esse pastor mais velho que tinha me convidado para ser o seu auxiliar e ajudante. Então eu olhei a rota e disse: vai demorar demais, até uma igreja me chamar, até eu criar corpo numa comunidade, até o pastor se aposentar. Eu olhei para aqueles irmãos bem intencionados, no alto da minha maturidade de 24 anos, e disse para eles: é lógico. Como eu poderia ter sido mais imbecil de falar uma palavra como essa?
Como eu paguei um preço alto, irmãos, para chegar aqui hoje e poder falar isso com vocês de cara limpa. Mas eu tinha um plano de rota mais curta, dizendo: Deus, é por aqui. E eu agradeci a Deus e louvei a Deus, porque Ele ia tirar do meu caminho uma pessoa que poderia me atrasar anos no ministério. E isso me atrasou mais alguns anos. Eu tive que viajar para algumas terras mais distantes, para chegar hoje em Sertanópolis, 10 anos depois, e falar, olha, 12 anos depois, perdão, já estou até fora das contas, 12 anos depois, e falar, eu aprendi com isso. Porque é natural do ser humano traçar rotas, mas Deus tem caminhos que não dizem respeito a nós, e que a gente chama de caminhos invisíveis. Quando Deus me tirou do seminário e disse, agora você vai ser pastor, Ele tinha um caminho maravilhoso, e eu acabei traçando a minha própria rota. E eu dei com os burros na água, como diz o jargão popular mais antigo. Talvez você saiba o que significa isso, mas eu não sei o que significa dar com os burros na água. Talvez seja ficar num beco sem saída. Chegar num lugar onde você não tem mais alternativa a não ser atravessar com os cavalinhos e os pobres coitados a nado. Mas a verdade é que não dá para a gente ficar fazendo rotas com Deus. Porque a gente imagina que a gente tem um melhor caminho, quando na verdade Deus fala, peraí, nós não vamos pelo caminho mais curto, nós vamos por um outro caminho, por um outro. E aí o povo fala assim, bom, se vai ficar um pouco mais demorado, e é melhor para nós, beleza. Só que o texto continua dizendo no versículo 18, olha que interessante. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eu quero só que você atente uma coisa, que muitas vezes, por isso que estar na igreja, ouvir a palavra, nos ajuda a esclarecer algumas coisas. Quando você olha esse texto, você não vê nada de diferente. Mas eu tive a oportunidade com alguns irmãos dessa comunidade de pisar as águas do Mar Vermelho. E de conhecer esse lugar. E de chegar e saber que lá não tem nada além do que um universo de água, onde você não vê o outro lado. Quando você atravessa o Egito e a Península do Sinai, que foi o caminho que nós fizemos, o caminho da peregrinação do povo de Israel, nós andamos aproximadamente 450 quilômetros de ônibus, no conforto do ar-condicionado, parando para almoçar, bem diferente do povo de Israel. Mas quando a gente chega exatamente na divisa entre Egito e Israel, nós nos deparamos com o Mar Vermelho. Não tem outro jeito. É água. Ou você entra para a esquerda e vai para a Palestina, que era o território dos filisteus, ou você atravessa o Mar Vermelho e vai para a terra prometida. A questão é o seguinte, em outras palavras, esse texto está dizendo o seguinte, e Deus tomou o povo pela volta do deserto, seguindo o caminho ao beco sem saída. Irmãos, é exatamente essa a tradução do texto. Para gente que não conhece geografia bíblica, eu vou traduzir. E Deus pegou o povo do Egito, os levou sob perseguição, imediatamente a um lugar chamado beco sem saída. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu tenho alguns palpites no meu coração e eu gostaria de trabalhar com você essa noite. Mas Deus tem uma predileção, às vezes, de nos colocar no beco sem saída para nos mostrar alguma coisa, para nos revelar alguma coisa. É a hora que a gente não tem mais recursos, é a hora onde a gente não tem mais maneiras, ferramentas para lidar com aquilo. É quando o casamento já chegou ao fundo do poço. É quando a condição financeira já me atacou pela garganta. É quando aquelas pessoas já viraram as costas para mim, eu estou sozinha, ou sozinho. É aquela situação onde eu olho um corredor e digo assim, eu não tenho mais para onde escapar. Você conhece aquele jargão popular que diz que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? É mais ou menos essa sensação. Desculpe informalizar a palavra de Deus, mas eu acho que assim fica mais fácil você entender que todos nós, de alguma maneira, como Israel, experimentamos lugares onde a gente fica encurralado, onde a gente sente que não tem mais caminho a não ser depender de um milagre. E talvez, no meu palpite, era exatamente isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Não é um palpite que eu estou fazendo, uma hipótese, mas um palpite baseado na Bíblia, porque o texto diz que Deus levou-os para aquele lugar porque Ele queria mostrar a sua glória aos egípcios. Israel veria o poder de Deus, mas os egípcios mais ainda, porque conheceriam o verdadeiro Deus que havia tirado o povo do cativeiro com mão forte. Então o povo chega ali no Mar Vermelho, mas não sabe o que está acontecendo. Até então eles não sabem que estão perseguidos. Nós sabemos que estamos lendo a história depois de muitos anos. A gente lê o texto e diz que o faraó endureceu o coração e começou a perseguir Israel. Enquanto isso, Israel está feliz da vida, carregando as panelas, carregando os embornás,
está carregando os filhos, os animais, puxando tudo pelo deserto afora, dizendo: que maravilha, olha só, coisa boa, agora a gente está livre e tal. E Deus fala: acampem-se aqui. E o texto diz que eles acamparam justamente na frente do mar. E olha só que legal. Quando eles acamparam na frente do mar, eles descobriram uma coisa que muitos de nós ainda não percebemos. Olha que coisa bonita. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar, de dia e de noite. Eles descobriram que o Deus que os tirou do Egito, não ficou lá no Egito, mas os acompanhou. Isso que nós perdemos muitas vezes, irmãos. Nós perdemos a noção de que Deus está presente e começamos a confiar na nossa própria alternativa. Nós confiamos na nossa gerência, nós confiamos na nossa capacidade de gerir conflitos, nós confiamos no nosso poder aquisitivo, nós confiamos na nossa saúde, e o coronavírus lembrou que não dá para a gente confiar tanto assim. Nós confiamos nas pessoas que dizem que são fiéis a nós, nós confiamos em várias situações e nos esquecemos que o Deus que nos chamou ao caminho é aquele que caminha aos nossos lados, à direita e à esquerda, conforme diz o Salmo 91, aquele que me guarda por detrás e por diante, como diz o Salmo 139, um Deus que não me deixa, um Deus que me acompanha. E Deus diz assim nesse texto: olha, se vocês vão caminhar, vocês não vão caminhar sozinhos, eu estou com vocês, de dia e de noite. Irmãos, aqui uma lição bonita, maravilhosa para você e para mim. Primeiro, Deus está conosco quando está de dia, maravilha. Quando é de dia? Quando as coisas estão fluídas, quando as coisas estão dando certo, quando você negocia e o cara aceita, quando você investe e dá retorno, quando você fala e a esposa entende, quando você disciplina e os filhos se arrependem, quando você ora e as coisas acontecem. É de dia, irmãos, tudo dá certo de dia. Mas Deus também está junto de noite. Quando a esposa não entende o que você falou, quando você é envergonhado na frente do seu trabalho, quando o dinheiro fica curto no final do mês, quando as pessoas que você mais ama viram as costas e te traem, ainda te ofendem, caluniam, ou seja, tem dias e momentos que fica de noite. Mas Deus também está ali. E tem momentos que fica de dia, e Deus também está ali. O que nós perdemos a noção, e que muitos de nós falhamos, é buscamos o Deus que caminha conosco durante a noite, mas esquecemos o Deus que está conosco durante o dia. Enquanto está a noite na nossa vida, a gente clama, a gente pede, a gente sapateia, a gente vira crente, a gente fala mistérios, a gente dá glória a Deus, a gente levanta a mão no louvor, a gente não perde um culto, porque está de noite. Eu preciso de Deus, está de noite, ora bolas. Mas quando chega de dia, ficou de dia, está tudo dando certo. Para que Deus? Tem outros que são o contrário. Tem outros que buscam a Deus quando as coisas estão boas. Deus está comigo, o casamento está indo bem, a empresa está fluindo, as coisas estão dando certo, eu sinto paz no meu coração, a vida sorriu para mim. Aí fica de noite, o cara some, desaparece, não consegue perceber o Deus que caminha de dia e de noite. O Salmo 126 nos garante de que Deus estaria conosco, restaurando a nossa sorte, restaurando os nossos sonhos, restaurando a nossa vida, mudando a nossa história. O Salmo 125 diz que Deus está conosco como um guarda, um sentinela posicionado. Irmãos, Deus está comigo durante o dia e durante a noite, e eu preciso entender isso. O nosso problema é a esquizofrenia espiritual. O nosso problema é a bipolaridade da fé. Eu estou dando glória a Deus, aleluia. Aí o camarada está, estou passando pela prova, dando glória a Deus, fala até carioquês, oh Deus de mistérios. O cara fica crente, dançando pela prova e dando glória a Deus, mas quando a coisa fica boa, ele some da fé. Não tem lógica essa bipolaridade espiritual, irmãos. Por isso que esse texto é instrutivo. O Deus que caminha comigo de dia e de noite. Não importa na minha vida se está de dia ou se está de noite. Não importa se as coisas estão claras ou se estão obscuras. Não importa se as coisas estão fáceis ou se estão difíceis. O crente, a pessoa que confia em Deus, ela só caminha, irmãos. Ela tem condição de caminhar quando está de noite, mesmo nas mais densas trevas, porque o seu Deus está contigo, com Ele. Assim como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu consigo caminhar mesmo em meio à escuridão. Eu consigo.
Não importa o estado que você esteja de dia ou de noite. Quem confia em Deus só não para de caminhar, não para de andar, não para de avançar. Mas, porém, contudo, entretanto, essa não é a realidade, nem de muitos de nós e nem do povo de Israel. Porque ficou de noite, eles acamparam à beira do Mar Vermelho, e aí vem a notícia. Sabe aquela notícia? Você pega o diagnóstico e diz, você tem um nódulo e vai precisar fazer biópsia. Sabe essa notícia? Sabe aquela notícia que diz assim, olha, você tem uma doença genética e que ela vai te atacar em poucos anos. Sabe aquela notícia que diz assim, olha, o seu nome está na lista de cortes da empresa. Sabe aquela notícia de que o banco negou o financiamento? Aquela notícia de que a filha está grávida antes do casamento? Ou nem sabe quem é o pai? Sabe aquela notícia de que o dinheiro sumiu da conta? Sabe aquela notícia de que o sócio passou a perna? E agora você está... Estou com tanto jargão popular hoje, né? Nuca, mão no bolso. Vem na minha cabeça essa agora. Desse jeito. Sem nada. Como que diz também uma outra? Sem um gato para pegar pelo rabo. Olha quanto jargão popular hoje. São jargões bons. Mas não está na Bíblia, vamos lá. A verdade é que essa sensação de que chegou a notícia ruim. Israel teve essa notícia, muitos de nós também a temos. Israel ouviu falar que o seguinte, tem egípcio vindo aí, hein? Aí sabe aquela notícia meio que parece boato? O quê? Como é que é? Não, tem. Aí começaram a compartilhar no status do WhatsApp. Tem egípcio vindo atrás de nós. Um outro lá, né, eu ia falar uma outra palavra aqui, um desgraçado, mas não vou falar desgraçado. Um outro desavisado, postou no Facebook, tem egípcio vindo atrás de nós. E aí um outro colocou lá no Instagram e fez uma live da poeira dos cavalos levantando lá no fundo. E a poeirona dos cavalos falou assim, tem egípcio vindo atrás de nós. E o povo começou a ficar em desespero, meu Deus do céu, e agora tem egípcio vindo atrás de nós. Irmãos, Deus tirou o povo do Egito, colocou o Egito debaixo da mão dele. Agora o povo está com medo. No mesmo Egito que eles saíram. Não tem lógica. É o mesmo medo que você já venceu há anos atrás, que te persegue dizendo, eu vou te pegar, e você vai estar com medo ainda. É o medo de ser traído de novo, é o medo de ficar sem dinheiro de novo, é o medo de alguém não corresponder às suas expectativas de novo, é o medo de ficar desempregado de novo. É o mesmo medo que você tinha anterior, que Deus te trouxe graça, você está trazendo de volta para você dizendo, eu estou com medo, eu tenho... Mas meu Deus do céu, Deus já mostrou a fidelidade dele. Por que esse medo? Simples, irmãos. Claro e objetivo. Porque eles olharam para os egípcios e foram clamar a Deus nessa hora. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Aterrorizados. Aí eles falaram, Deus, por que os egípcios estão aqui? Ah, é por causa de Moisés. Aí eles já foram atacar Moisés. Imediatamente eles foram. Porque, fala a verdade, irmãos, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, a gente tem que achar um culpado. Eu sei que essa semana você falou que seu casamento está uma droga por causa da sua esposa. Por causa do seu marido. Por causa do filho. O emprego é uma droga porque você mora em Sertanópolis. O dinheiro está curto porque você ganha mal. A igreja está assim porque você... Todo mundo tem um culpado, um bode expiatório para colocar na frente e falar assim, olha, esse aqui é a causa dos meus males. E Israel olhou para Deus e falou, Deus, não, peraí, Deus não é o problema é o Moisés. E olha o que eles falaram, ô Moisés, chega, como é que você faz isso com a gente? Olha o nível de desespero que eles chegam. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Foi para isso que você me pediu em casamento para tirar da casa do meu pai, para me deixar desse jeito? Foi para isso que você pediu para eu trocar de emprego, para me fazer passar a necessidade que eu estou passando agora? Foi para isso que você se aproximou de mim, para tomar o meu segredo e me humilhar na frente das pessoas? Isso é uma versão atualizada da Bíblia, para você entender qual é o grande drama aqui. Foi por causa de falta de túmulos? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Olha só, começa a inverter a história, né? Um povo que queria sair, agora não queria mais. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto.
É aqui que você para de vir à igreja. É aqui que você para de orar. É aqui que você para de confiar. É aqui que você deixa a fé desanimar. Porque você não consegue ver o caminho e só vê o beco sem saída. Tudo que você vê é a desilusão, o problema, o caos, o sofrimento, a limitação, a escassez, a privação, a dor. Quando você chega no beco sem saída, você não consegue mais ver alternativas. Então você começa a culpar céus e terra para tentar de alguma maneira amenizar o conflito que você vive. Então o texto está dizendo: eu prefiro ser escravo no Egito que ficar sofrendo nesse lugar. E é o que você diz: eu vou voltar para aquela velha vida, eu vou voltar com aquela velha mulher, eu vou voltar com aquele relacionamento destrutivo, eu vou voltar para aquela pessoa que me magoou tanto, eu vou voltar para aquele trabalho que me escravizava, eu vou voltar para aquela religião, onde lá eu fazia despacho, as coisas pelo menos aconteciam ao meu favor. Quando chega no beco sem saída, a gente vê as atitudes mais insensatas, porque as pessoas deixam de confiar num caminho que elas não veem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: caminhar com Deus é pisar num terreno onde você não está vendo. Posso garantir isso para você. Não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu tenho 21 anos. Tem gente aqui que tem mais tempo do que eu, e pode atestar o que eu estou falando. Andar com Deus é pisar num caminho onde você não tem plena certeza de que Ele está debaixo dos seus pés. É dar o primeiro passo e entender que Deus está direcionando os caminhos para você. Um caminho invisível que muitas vezes você não pode ver. Você está vendo agora? Eu pergunto para você essa noite: você consegue ver uma alternativa? Ou você se sente como Israel, acampado na beira do Mar Vermelho, sem alternativa? Você já perdeu o casamento, já perdeu seu dinheiro, já perdeu sua credibilidade, já perdeu seus filhos, já perdeu o trabalho, já perdeu a saúde, já perdeu a esperança, já perdeu tanta coisa. Você está no beco sem saída, você consegue ver alguma coisa? Pois é, é nesse momento que Deus chega para Israel e fala assim: calma aí, gente, não é desse jeito que vocês estão vendo as coisas. Eu tenho uma outra alternativa para vocês. Eu tenho outra proposta para vocês. E olha que Deus diz para Moisés. Moisés vai lá reclamar para Deus. Deus fala assim: para com isso. Não tenham medo, disse Moisés ao povo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente se acalmem. Acalma seu coração, descansa seu coração. Ai, que saudade de ouvir choro de criança na igreja. Que coisa linda, gente. Isso significa que a vida está voltando na igreja. Glória a Deus. Não se preocupa não, a gente ficou muito tempo em silêncio nessa igreja, gente. Deixa, tá tudo bem. E eu falo assim: então somente acalme-se. Deus falou: olha só, se acalmem. Se acalmar no beco sem saída, se acalmar com o Egito vindo atrás, se acalmar com as flechas miradas a você, se acalmar com a... Meu Deus, como isso? O povo de Israel tinha saído preparado para a luta. Vocês lembram? Lá no versículo de número 13, se eu não me engano, eles saem preparados para a luta. Aqui no capítulo 14, versículo 14, Deus fala: não, quem vai lutar por vocês sou eu. Você não vai precisar lutar não. Baixa a voz aí, maridão. Você não precisa lutar nesse casamento. Você pode orar e Deus fazer a obra na sua esposa. Ei, rasga aquele papel que você falou: agora eu vou resolver isso na justiça. Fala: não, Deus é minha justiça, Ele conhece o meu coração. Eu não preciso prejudicar ninguém para conseguir aquilo que Deus sabe que a mim pertence. Ei, para. Dá um passo para trás e diga: não, eu não preciso pegar armas, eu não preciso levantar espadas, eu não preciso sair com porretes para tentar lidar com isso que estão fazendo comigo. Não se preocupe, porque eu tenho um Deus que luta ao meu favor. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, quando as coisas estavam acontecendo de uma maneira muito rápida aqui na igreja, havia uma pessoa que ofendia o ministério pastoral dessa comunidade e essa comunidade também. Alguém veio e disse para mim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei: não, Deus é a nossa defesa. Para que, irmãos, entrar nessa? Para que comentar embaixo do Facebook? Para que dar um dislike na foto do camarada? Para com isso. Para que retaliar? Para que ofender? Para que se vingar? Você não precisa lutar. Ou você confia que Deus está com as coisas nas mãos, com o universo sob controle, ou você vai se desesperar tentando tampar todo tipo de brecha que aparece na sua vida. Israel saiu preparado para lutar e Deus fala: guarda a arma, porque aqui quem luta sou eu. E eu gosto dessa promessa, porque eu prefiro ouvir de que Deus está lutando por mim, do que eu ter que arregaçar as mangas e ter que encontrar o meu lugar
ofendendo, ferindo, machucando e lutando contra pessoas ou situações. Eu falo a pessoas aqui que estão lutando muito. Eu falo a pessoas aqui que estão levantando de madrugada, que não conseguem dormir mais, porque estão tentando lutar com seus pensamentos e as suas crises de ansiedade. Eu falo aqui a pessoas que estão batendo na porta há muito tempo e tentando de todos os jeitos arrancar o cadeado dessa porta e falar: eu vou resolver isso. A palavra para você que sente que é e que faz sentido para o seu coração é a seguinte: deixa Deus lutar, meu irmão. Deixa Deus lutar, minha querida irmã. É a hora dele trabalhar. Tem momentos que nós trabalhamos e Deus abençoa, mas tem momentos que nós descansamos e Deus trabalha por nós. Talvez seja a hora de você falar: eu não tenho o que fazer, eu estou no beco sem saída. Não adianta pegar picareta, não adianta querer fazer uma ponte, não vai dar tempo. Não adianta. Só posso confiar no Deus que me trouxe até aqui e que vai me sustentar para além daqui. Então Deus fala a palavra definitiva para Israel, dizendo para eles: podem ficar tranquilos, porque você está clamando a mim. Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Siga avante. Vai adiante. Mas pastor, tem um muro na minha frente. Siga. Mas pastor, tem um oceano na minha frente. Siga. Deus falou para você: pisa firme. Mais uma não. Vai que é sua, Tafarel. Essa é das antigas, né? Vai que é sua. Se Deus disse: vai, você não está vendo caminho, você não está vendo nada, você não enxerga nada, mas você diz: é meu, Deus me deu, Deus está me preparando, Deus me arregimentou, Deus está me sustentando. Vá, minha irmã, sustente a sua fé em Deus. Só não retroceda para o Egito, não negocie com o Egito, não baixe as armas para o Egito, não se renda ao Egito falando: não, eu quero ser escravo de novo. Não volte para o Egito. Vai adiante, siga, caminhe um pouco mais, porque Deus, a promessa dele vai acontecer no beco e além do beco, para mostrar o que ele pode fazer na sua vida. E isso ele disse para o povo de Israel: podem ficar tranquilos, porque essa guerra é minha. Apenas erga a vara, Moisés, agora, e as águas se dividirão. O resto da história você conhece, não conhece? Não preciso passar por ela. As águas se abrem, eles passam a pé enxutos, e então as águas se fecham, e eles ficam salvos do povo do Egito. Aí você fala assim: isso é história para boi dormir. Mais uma, né? História para boi dormir. Mas isso é uma coisa que não tem lógica. Esses dias uma pessoa falou assim: olha, há uma explicação científica, que existem épocas do ano onde o Mar Vermelho desce tanto a maré, que fica tão rasinho, que as pessoas conseguem atravessar uma grande porção de terra seca e atravessar do outro lado do continente. E é interessante essa ideia. O que só não bate é que como é que Deus conseguiu afogar um exército de egípcios com uma água com alguns milímetros de altura? Então as pessoas tentam descredibilizar a fé, mas a grande verdade é que o nosso Deus luta por nós. E não tem mares, oceanos, obstáculos, não existem montanhas, mares, não há nada que possa impedir Deus de abrir um caminho e de fazer algo totalmente novo na nossa vida. Aí a gente vira a página. E a gente vai agora para um outro beco sem saída. Aproximadamente 2.000 anos depois. Não, mais, 3.000 anos depois. O povo de Israel está na Babilônia como escravos de novo. Estavam no Egito, agora estão escravos. Estão na Babilônia escravos de novo. Aí o povo fica pensando: como é que Deus vai fazer o negócio, hein? Deus precisa tirar a gente daqui. 70 anos de escravidão na Babilônia. Deus rompe o silêncio para aquele povo e diz alguma coisa interessante para eles. Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Lembre-se disso, hein? Uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, pois para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Então Deus está lembrando o povo de Israel: eu sou aquele que fiz aquela promessa lá, hein? Vocês estão escravos, estão sofrendo, estão num beco sem saída na Babilônia. Nabucodonosor está com a espada no pescoço de vocês para matar rapidamente. Mas eu, o Senhor, eu fiz aquilo no passado. Aí você fala: uau, isso é esperança, lembrar o passado. Só que não, nesse texto não. Olha o que Deus fala para eles logo em seguida em Isaías 43. Esqueçam que se foi. Não lembre lá do Egito mais, não lembre do Mar Vermelho, não vivam no passado. Opa, saia do passado, pare de ficar pensando na unção anterior.
vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Eu vou fazer diferente, até no deserto vou abrir um caminho, e vou abrir riachos no ermo, ou seja, no lugar estéril, no lugar onde não há água. Deus fala assim, eu fiz no mar, no passado, agora, eu não sou Deus de passado, eu não sou Deus que faço coisas repetidamente e rotineiramente, eu sou um Deus de milagres, eu sou um Deus de extraordinário, eu sou um Deus de maravilhamento, eu sou um Deus de deixar as pessoas estupefatas, extasiadas, eu sou um Deus que mostra caminhos diferentes, e Deus fala, eu vou abrir agora um caminho para vocês no meio do deserto, ou seja, onde não há possibilidade nenhuma, sou eu que tiro vocês do beco sem saída. E olha só que interessante isso, Deus tira o povo de Israel da Babilônia, justamente com os próprios babilônicos, e ali o povo volta para Israel e vive a sua liberdade. Interessante mostrar que Deus fez completamente diferente do que ele fez em primeiro. Então eu pergunto para você, e o beco sem saída em Sertanópolis hoje? Como é que você vai sair dele? Sendo que Deus está fazendo coisas novas. Não tente atravessar o Tabocó, não vai dar certo essa experiência agora. Deus está fazendo de uma maneira diferente. Não tente fazer pela sua força. Eu pergunto, como é que você vai sair do beco que você se meteu em Sertanópolis? Aqui. Desculpe você que está em outra cidade, você pode colocar o nome da cidade nessa palavra, mas eu quero falar especificamente a você, que está aqui em Sertanópolis e que fez um monte de bobagem, e está num beco sem saída. Ou você que não fez bobagem nenhuma, fez tudo certo até agora, e mesmo assim está num beco sem saída. E agora? Como é que Deus vai abrir um caminho para você? Como é que as coisas podem mudar a partir de hoje? Pergunta, qual é a resposta? Se Deus abriu o mar para o povo do Egito, Deus usou Ciro, o persa, para libertar o povo da Babilônia. Como é que Deus vai te livrar do beco sem saída em Sertanópolis em 2021? Como? Deus também tem um caminho. E eu vou dizer para você que o caminho não é acender velas, o caminho não é fazer despacho, o caminho não é fazer meditação oriental ou transcendental, o caminho não é ficar repetindo mantras, onde você diz, eu vou ser rico, eu vou ser rica, a riqueza vem até a mim. Para com essa bobagem. O caminho não é você arregaçar as mangas e falar, vou resolver do meu jeito. Tem um caminho maravilhoso e preparado para você. O melhor de todos. Esse é o novo caminho que Deus disse lá em Isaías 43, que eu acabei de ler com você. Qual caminho é esse, pastor? Qual caminho? Eu estou ansioso para poder falar qual é esse caminho, porque esse caminho muda tudo. Hoje você vai sair daqui com luz no fim do túnel. Se chegou aqui tomada pela depressão, você vai sair com um caminho nas suas mãos. Se chegou aqui sem caminho visíveis, hoje você vai ver esse caminho poderoso na sua vida. Se chegou aqui perdida, sem saber por onde começar, eu aconselho dezenas de pessoas que chegam no gabinete e falam assim, pastor, eu pergunto assim, né, como é que eu posso te ajudar? E ela fala assim, pastor, não sei nem por onde começar. Você que chegou aqui e falou, não sei nem por onde começar, arrumar as coisas da minha vida, eu não sei qual o caminho. Eu tenho para você hoje uma das mais lindas revelações que a Bíblia trouxe ao nosso coração. Você não precisa ficar cavando, você não precisa ficar procurando, você não precisa ficar tentando apalpar isso, já está pronto, já está aí na sua frente, é um caminho preparado, é só você andar por ele, entrar nele. Para de viver de religião, para de ficar pulando de igreja em igreja, para de ficar vivendo de modismos e de tentativas de tentar ser alguém na vida. Você tem um caminho de bênção, de paz, de alegria, de esperança, de vida abundante, de vida plena, de vida absoluta em Deus, mas esse caminho você não alcança obedecendo mandamentos, sendo religioso, moralista, se afastando do pecado. Essa bênção você só encontra com uma pessoa. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aquele caminho no meio do mar, era eu quem estava lá naquele lugar para Israel passar por mim. Aquele caminho na Babilônia, era eu estando com aquele povo para eles passarem por mim. E hoje em Sertanópolis, em 2021, Jesus é o único caminho para você. Jesus é a única solução para a sua vida. Jesus é a única e derradeira oportunidade para você mudar a sua vida. Não tente outro, não vá por outro, só Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Você não quer ficar no beco sem saída, quer sair dele, quer se livrar dele de uma vez por todas, quer parar de ficar dando voltas e andando em círculos? Jesus.
Pastor, mas se eu voltar terça-feira que vem, você vai voltar na presbiteriana ou você vai vir buscar Jesus? Porque se você voltar na presbiteriana, você vai andar em círculos, mas se você vir buscar Jesus, estamos juntos. Mas pastor, e se eu fizer uma penitência? Sinto lhe dizer, a penitência só vai penar você, mas não vai trazer a transformação que você precisa. O único caminho que nos leva à bênção do Pai Celestial é Jesus, não tem outro. Não tem outro. Agrade o Filho, ande com o Filho, que o coração do Pai vai se derreter de amor por você. Ande com o Filho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma religião. Jesus não é como que eu posso falar? Uma prescrição onde você tem que obedecer normas. Não. Jesus é um amigo. Jesus é uma pessoa. Jesus é um caminho. Você, com Ele, vai mais longe, vai mais forte e chegará em segurança ao lugar que Deus preparou para você. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus, pedindo que Deus possa revelar ao seu coração que esse caminho no meio do mar que Ele abriu para Israel, Ele vai abrir hoje para você, através de Jesus. Você está num beco sem saída, você está numa situação difícil, você não encontra alternativas, há uma solução para você essa noite. Jesus Cristo. Ouça essa palavra, ouça esse nome, porque esse nome tem poder. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Eu agradeço ao Senhor pela sua palavra que nos revela tantas verdades. E Senhor, que o Senhor ajude a esse povo que ouve a sua palavra, assim como eu, a caminharmos contigo de dia e de noite. Não só quando for dia, nem só quando for noite, mas de dia e de noite. E quando as coisas ficarem difíceis demais, Deus, quando os muros se fecharem, as portas se trancarem, quando o caminho se estreitar, que a gente não se desespere. Que essa mulher não perca o sono de novo essa madrugada, Senhor. Que hoje seja a primeira vez em meses que ela durma a noite toda, porque ela entregou o seu caminho ao Senhor. Conforme diz a tua palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega, minha irmã. Você não vai precisar vagar pela casa de madrugada, tentando lidar com seus pensamentos malignos. Você vai deitar e pegar no sono, porque você está agora no caminho que transforma, que liberta e que cura. Oh Deus, abençoa esse povo que se reúne em torno do seu nome. É esse nome que tem poder. Pai, nós estamos cansados de pegar atalhos, caminhos alternativos. É hora de andar com Jesus, meu irmão. Chega de tentar ficar pedindo para Deus abençoar coisas onde Ele não está. Venha para o caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um beco, haverá uma alternativa onde Deus vai preparar caminho no meio do deserto, no meio dos mares, aonde for preciso, mas Ele conduzirá o seu coração. Pai, nos fortaleça a fé e nos leve para fora desse templo religioso, com um coração que faça-se altar do Senhor e um templo do Teu Espírito, para que a gente possa perceber que o Senhor está conosco em todo tempo e nunca nos deixou. Em todo tempo o Senhor está conosco, de dia ou de noite, em qualquer ocasião, ali está o Senhor caminhando conosco. E quando tudo ficar difícil, lá estará o Senhor para prover livramento e falar: siga, siga, porque o mar sou eu quem abro. Você dá o passo, o mar sou eu quem abro, diz o Senhor, em nome de Jesus. Cheio de amor.
você crê na fidelidade do Senhor, pois Ele é o único caminho para a nossa salvação. Tenha uma ótima semana. Durante o seu trabalho você enxerga o caminho do Senhor, e na sua casa você enxerga o caminho do Senhor. Siga firme e confiando no Senhor, pois Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos com Deus.